E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador sobre Coringa. E eu demorei muito para fazer esse vídeo, mas muito, porque eu refleti muito sobre o que eu vi em Coringa. E é uma reflexão que eu queria compartilhar com vocês aqui. Falando rapidamente que questões do filme, ele é brilhante, efetivamente, na questão técnica, ele é primoroso, questão de closes de câmera, assim, de enquadramento, opressor, assim, angustiante. A trilha sonora te deixa bizarro de medo, entendeu? Te deixa angustiado de verdade com o que tá acontecendo na tela. E principalmente a atuação do Joaquin Phoenix é espetacular, é realmente expressiva, é realmente muito impactante para quem tá assistindo. Não tem o que eu falar tecnicamente desse filme. Ele tem alguns problemas com o ritmo, eu acho que poderia ser um pouquinho mais compacto, assim, e tal. Até poderia ser, mas eu acho que foge um pouquinho da proposta dele ser um filme que não é fácil de ser assistido, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, de ser uma coisa difícil, de a experiência de você assistir o Coringa no cinema ser uma coisa não tão prazerosa, mas sim reflexiva para quem tá assistindo. E como se não bastasse tudo isso, cara, na questão de quadrinhos, assim, ele não tem nada a ver com qualquer história de Coringa sendo publicada, mas ele é um filme muito referencial à história do Batman, à história do Coringa, cara. Ele é um filme muito nostálgico, assim, você tem ângulos de câmeras, assim, que ele faz muito bem o papel do palhaço, assim, você vê coisas, assim, nossa, isso aqui parece o Jack Nicholson, isso aqui parece o Heath Ledger, isso aqui parece o Jared Leto, não tem nada de Jared Leto, não. Mas ele tem muita coisa autorreferencial ao Coringa, o que faz com que ele não seja totalmente fora, que nem aquela questão que todo mundo fala, esse filme poderia ser feito em Nova York, não precisava ser em Gotham. Não, a mitologia de Gotham é necessária para construir esse Coringa incel, que não é incel nada, é só a viagem do nosso amigo Roberto II, dá um salve pra ele. E fechando essas questões aqui, dos filmes de quadrinhos do ano, ele é o melhor? Pra muita gente vai ser, mas pra mim não, porque é inevitável certas coisas. Mas, tirando esse mérito totalmente, tirando essas questões totalmente de lado, eu quero falar pra vocês outra questão aqui que muita gente não tá abordando, entendeu? Logicamente, ele tem um discurso muito importante sobre reflexão, sobre questão de a gente estar sendo muito inocente no nosso dia a dia, as pessoas não estão tendo mais empatia com os outros, dessa questão de motivos que podem levar uma pessoa a ter atitudes parecidas com as do Coringa. Todo mundo tá falando disso, todo mundo tá explanando sobre isso, e isso é muito importante ser falado, porque a gente vive numa sociedade, principalmente na internet, que tá cada dia mais não ligando pro outro, basicamente. Que só liga pra você mesmo e não vê a dor do outro. E isso, em uma larga escala, pode gerar o quê? Problemas psicológicos. E toda essa questão de você sentir empatia, de você entender a dor da pessoa, é muito importante se não fosse num filme do Coringa. É muito perigosa essa visão. Por que ela é perigosa? E vai uma questão que eu quero muita atenção. O que eu vou falar aqui não é voltado para quem entende cinema, para quem acompanha entretenimento e sabe fazer uma leitura de uma obra, mas para a pessoa que é mais leiga e ficou impactada com o filme do Coringa. Porque para quem entende, para quem sabe o que está rolando ali, vai entender que aquilo lá é uma representação de um futuro hipotético distópico, ou passado hipotético distópico, e vai servir de origem para várias coisas, onde a anarquia acaba sendo soberana, assim, e que a reação em cadeia poderia ser motivada por qualquer tipo de pessoas, inclusive por um psicopata como o Coringa. Porém, muita gente vai olhar a figura do Coringa, ai tadinho, ele tá sendo oprimido, ele sempre foi marginalizado pela sociedade, ele sempre sofreu muito com a vida dele, e vai começar a desenvolver laços de empatia com o Coringa. E aí que mora o grande limiar, o grande problema. Quais são os traços de empatia que eu tenho que sentir com o Coringa e quais os traços de empatia que eu tenho que abominar o Coringa? E nessa parte que é muito interessante fazer um exercício de separar o Arthur do Coringa. Porque o Arthur, ele é uma pessoa que sofreu, foi oprimida, sofreu bullying a vida inteira, várias escalas, desde amigos até da sociedade, até dos próprios pais ou da própria mãe, que fez aquela bizarrice com ele, que eu não vou entrar muito em mérito de spoiler aqui, e que ajudou ele a virar essa loucura aí, entrar no arco, no cacete, assim, é aquela questão que você já viu, quem viu o filme sabe o que eu tô falando. De um serviço público que não ajudava o cara, e que, tava pouco se lixando, assim como acontece atualmente, no que diz respeito a pessoas que sofrem com problemas psicológicos, assim, isso é muito válido. Porém, cara, a questão de levar para uma violência exacerbada, questão de ser um tanto quanto niilista as motivações das outras pessoas, de mesmo você em um momento muito derrubado, muito triste, não ter empatia pelas outras pessoas, não pode ser colocado, ai, coitadinho, ele é só o Coringa, ai, coitadinho,
ele tá fazendo coisa certa, tá? Ou então aquele povo mais reacionário, assim, que você sabe quem tô falando, fica assim, ele sofreu mesmo, tem que descer o chumbo, tá ok? Essas coisas não podem acontecer, cara, muito cuidado com isso, entendeu? Tipo, violência não justifica violência, entendeu? Por mais que pareça eu falando uma questão meio puritana aqui, se uma pessoa sofre, cara, você tem que ajudar ela a se reerguer, não, tipo, pagar na mesma moeda, entendeu? O correto do mundo não seria funcionar assim. Mas o correto do mundo do Coringa apresentado no filme é assim. Porém, que pouco a gente tá falando aqui é que o personagem do Coringa, por mais que tenha piada mortal, por mais que tenha uma HQ excelente que saiu do Coringa depois da fase do Heath Ledger no cinema, Cavaleiro das Trevas também, o personagem do Coringa, em toda sua história, ele não tem uma origem justificada, ele não tem uma origem definida, ele não tem uma origem que explique efetivamente o que motivou uma pessoa normal a virar um maior psicopata da cultura, entendeu? Do entretenimento, da história do entretenimento. E esse filme, ele tentou focar em achar essa justificativa, porém, ele se baseia nas justificativas em devaneios. Ele se baseia em justificativas que não são reais para formar o perfil do Coringa. Em devaneios dele, em devaneios que ele passou por experiências frustrantes, por loucura, por falta de tratamento, e tudo isso juntou para formar o Coringa. Então, muita coisa que a gente acha que a gente sabe ao ver o filme, a gente não sabe se é verdade. É só uma piração da cabeça dele. Então, você levar uma pessoa assim a um nível de Deus, a um nível tipo estrondoso, assim, que a anarquia é a lei e que tudo isso vai dar certo, cara, não pode ser uma máxima concreta e verdadeira para sua vida, principalmente. E além de todas as questões que eu coloquei, que tem um terceiro fator que é muito importante e que ninguém tá falando, e que ninguém tá refletindo. Por quê? Porque o Coringa é um personagem muito grande e ele gera muita discussão e acaba tirando de lado outras coisas. Que este filme do Coringa, ele é todo forjado para ser um filme de Oscar. Por que eu falo isso? Porque tem várias histórias de filmes que são consagrados no Oscar ao longo de todo o tempo que tem premiação, que fazem essa cagação de regra que o Coringa fez. Só que a diferença é que o Coringa utilizou de uma figura que é extremamente conhecida, por uma história que é extremamente conhecida, com uma grande base de fãs, cara, e que fez com que tudo isso ganhasse uma proporção gigantesca. Toda discussão é válida em cima do Coringa, toda discussão sobre a opressão que o Coringa sofreu é válida, toda discussão sobre a violência na sociedade é super válida, e tudo isso o Coringa é o motivo, beleza? Só que a gente não pode endeusar o Coringa por uma coisa que ele fez. Vários filmes do Oscar cagam regra para gerar mais impacto e gerar mais engajamento na hora da votação. E Coringa é mais um filme desse, sim, por mais que as pessoas discordem, é um filme voltado para Oscar. Eu não tô falando que ele foi feito exatamente para agradar os velhinhos do Oscar, entendeu? Ele foi genial porque ele utilizou a grande base de fãs de cultura pop com uma narrativa que agrada principalmente aos velhinhos e fez uma fusão muito louca que fez um filme que agradou tanto a galera que é fanbase de quadrinho, quanto a galera que é do Oscar, os velhos do Oscar, entendeu? Então foi, tipo, genial. Esse filme é genial de verdade. Só que a gente não pode deixar essa discussão de lado, principalmente, isso aqui, nossa, isso aqui é uma puta representação do Coringa. Sim, mas, tipo, relativize muito na hora de falar qualquer coisa desse filme. E principalmente saiba pra quem você tá falando. Coringa não é um filme fácil. Coringa é um filme que você tem que refletir muito pra falar qualquer tipo de coisa. Eu levei 5 dias pra falar alguma coisa desse filme para formar uma opinião concreta para vocês. Então, galera, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe, favorite, sinalize, se inscreva no analisador. Comente aqui embaixo uma sugestão. Se eu totalmente errado, comenta aqui. Se você concorda comigo, comenta aqui. Compartilhe com os colegas que assistiram o filme também. Curta Legião dos Vilões, a gente tem bastante conteúdo. Ouça o Sala da Discord, nosso podcast que fala exatamente de vocês, pessoas maravilhosas que provavelmente gostaram desse filme do Coringa. E é isso aí, galera, e até o próximo analisador.